Imagine que neste exato momento, guerreiros celestiais estão ao seu redor, lutando batalhas que você nem vê. Você acredita que Deus enviou seus anjos para protegê-lo? Meus amigos, quando vocês olham para suas vidas, vocês veem os sinais? Vocês veem a mão de Deus se movendo, cuidando de vocês, protegendo-os de perigos vistos e invisíveis. A presença de Deus não é apenas uma teoria ou uma crença abstrata. É uma força real e tangível em suas vidas. Seus anjos, mensageiros do seu poder, não são apenas figuras em uma história. Eles são reais. Estão aqui e estão cuidando de vocês. Eu lhes digo hoje, amigos, há sinais, 7 sinais distintos que mostram, sem dúvida, que vocês são protegidos, observados e cuidados por anjos. Esses sinais não são por acaso, não são coincidências. São as impressões digitais do Todo-Poderoso. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita no poder dos anjos. Curta e se inscreva. E não perca o final. Tem uma surpresa incrível esperando por você. A prova de que vocês não estão sozinhos, de que nunca são abandonados. Os anjos de Deus foram designados para protegê-los, para vigiar seus caminhos, para protegê-los do mal. E se vocês têm olhos para ver, reconhecerão esses sinais pelo que realmente são: intervenções divinas em suas vidas. O primeiro sinal, meus amigos, é a proteção divina contra danos físicos. Quantas vezes vocês se encontraram em situações perigosas, onde, por toda lógica, o mal deveria ter vindo até vocês, e, no entanto, quando olham para trás, vocês se veem ilesos, intocados, seguros? Talvez vocês não tenham entendido na hora, mas os anjos de Deus estavam lá, protegendo-os com mãos invisíveis. Talvez vocês estivessem dirigindo e aquele carro desviou em sua direção, ou estavam caminhando e tropeçaram, mas seu pé não torceu nem quebrou. Não é apenas sorte, meus amigos, é proteção divina. A Bíblia nos diz, em Salmos 91, versículo 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quando vocês experimentam essa proteção, não é apenas um momento passageiro, é um sinal visível de que o Senhor colocou seus anjos ao seu redor. Vejam, o inimigo busca destruir, roubar, matar, mas os anjos de Deus permanecem firmes, uma muralha de defesa contra todo ataque. E quando vocês experimentam essa proteção, não é por acaso. É um sinal de que os anjos de Deus estão cuidando de vocês. O segundo sinal é a paz em meio ao caos. Nas tempestades da vida, quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando seu mundo está girando fora de controle, há uma calma inexplicável que se instala em seu coração. Não faz sentido. Não há razão para sentir paz. Mas vocês sentem. O mundo pode estar gritando. Mas dentro de vocês, há calma, tranquilidade, estabilidade. Essa paz, meus amigos, é um sinal de que os anjos estão agindo. A Bíblia nos diz, em Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E quando vocês sentem essa paz, quando tudo ao redor é caótico, mas dentro de vocês há uma profunda sensação de calma, podem ter certeza de que os anjos do Senhor estão ministrando ao seu espírito. Eles estão carregando vocês no meio da tempestade, sussurrando paz à sua alma. Essa paz é um sinal. É um lembrete poderoso de que Deus enviou seus anjos para mantê-los em perfeita paz. O terceiro sinal é a libertação repentina e inexplicada. Vocês já estiveram em uma situação em que estavam em grandes problemas e, do nada, um caminho se abriu para que escapassem? Vocês enfrentavam uma circunstância impossível. No entanto, de repente, a porta se abriu, o caminho se clareou e vocês foram libertados. Não foi por sua própria conta. Vocês não fizeram isso acontecer.
foram os anjos de Deus agindo, libertando vocês da armadilha do inimigo. A Bíblia nos diz, em Hebreus 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E quando vocês se encontram libertos do perigo, quando são resgatados do impossível, saibam que os anjos de Deus intervieram em seu favor. Eles quebraram as correntes que tentavam prendê-los e os libertaram. Essa libertação é um sinal de que os anjos do Senhor estão trabalhando em suas vidas. Quer sentir a proteção divina? Comente Amém. Agora, dê um like e se inscreva. Fique até o fim, porque algo especial está guardado para você. O quarto sinal é uma forte e inabalável sensação da presença de Deus. Quando os anjos estão próximos, vocês podem senti-lo. Há uma presença, uma sensação tangível que enche o ambiente, que enche seu coração. É a presença de Deus. Não é apenas uma emoção passageira. É a própria essência dos anjos de Deus ao seu redor, aproximando-se para ministrar a sua alma. Em momentos de oração, em momentos de silêncio, vocês podem sentir isso. Podem sentir a atmosfera mudar. Vocês não estão sozinhos. Deus está perto e seus anjos estão com vocês. A Bíblia diz, em Lucas 15, versículo 10, digo-lhes que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quando vocês sentem essa proximidade, quando sentem o peso da presença dele, podem ter certeza de que os anjos também estão presentes. Eles estão cercando vocês com sua proteção, enchendo a atmosfera com paz e lembrando-os de que Deus não os deixou. Essa sensação de sua presença é um sinal de que seus anjos estão próximos. O quinto sinal é a provisão inesperada e repentina. Há momentos em que vocês estão em necessidade, seja financeira, emocional ou espiritual, e não têm certeza de onde virá a ajuda. Mas então, do nada, alguém oferece exatamente o que vocês precisam. Talvez seja um presente financeiro, uma palavra de encorajamento ou uma descoberta repentina. Vocês não pediram por isso. Não esperavam por isso, mas veio. E veio no momento perfeito. Os anjos são mensageiros de Deus. E uma de suas funções é prover para os filhos dele. No livro de 1 Reis, 17, versículo 6, vemos como Deus enviou corvos para alimentar Elias. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia a água do riacho. Os anjos podem entregar a provisão de Deus de maneiras que não podemos explicar. E quando vocês experimentam uma ajuda repentina e inesperada, é um sinal de que os anjos de Deus estão agindo em seu favor. Eles estão entregando o que vocês precisam, quando mais precisam. O sexto sinal é uma sensibilidade aumentada para assuntos espirituais. Vocês já se sentiram mais conscientes do reino espiritual? Talvez tenham tido momentos em que sentiram uma forte sensação do eterno, quando puderam ouvir a voz de Deus mais claramente, quando se sentiram mais conectados ao divino. Essa sensibilidade, meus amigos, é um sinal de que os anjos estão ativos em suas vidas. Eles estão ajudando a abrir seus olhos espirituais, a aumentar sua percepção das coisas de Deus. A Bíblia fala, em Hebreus 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E quando vocês sentem essa consciência elevada das coisas de Deus, quando estão mais sintonizados com a voz do Espírito, podem ter certeza de que os anjos estão guiando vocês, abrindo seus olhos para as verdades espirituais que estão sempre presentes ao seu redor. Essa sensibilidade ao Espírito é um sinal de que os anjos de Deus estão trabalhando em suas vidas. Se você sente Deus agindo na sua vida, comente 2
e se inscreva no canal. Assista até o final. Você vai se emocionar com o que vem por aí. O sétimo e último sinal é uma fé profunda e inabalável diante da adversidade. Há momentos na vida em que tudo parece impossível. As provações vêm, os testes aumentam e o peso do mundo pressiona. Mas, no meio de tudo isso, vocês permanecem firmes. Não vacilam. Não desistem. Vocês têm uma fé que não pode ser abalada. Essa fé, meus amigos, é um sinal de que vocês estão sendo sustentados por anjos. Eles estão levantando vocês nos momentos em que não conseguem se erguer sozinhos. Eles estão fortalecendo vocês quando se sentem fracos. E essa fé inabalável é um sinal de que os anjos de Deus estão ao seu lado. A Bíblia nos diz, em Hebreus 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E quando vocês descobrem que sua fé permanece forte diante da adversidade, quando permanecem firmes no meio da tempestade, é um sinal de que os anjos estão apoiando vocês, dando-lhes força para suportar. Agora eu pergunto a vocês hoje, vocês veem os sinais? Vocês reconhecem a mão de Deus trabalhando em suas vidas? Vocês não estão sozinhos. São protegidos. São observados. E nunca são abandonados. Os anjos do Senhor estão cercando vocês, protegendo-os, guiando-os, provendo para vocês. E quando vocês procuram esses sinais, quando abrem os olhos para a verdade da presença de Deus, verão o trabalho milagroso dos anjos em suas vidas. Então, sejam ousados, permaneçam firmes, caminhem na certeza de que são protegidos, observados e cuidados pelos poderosos anjos de Deus. O inimigo não pode tocá-los. As provações não podem derrotá-los. Vocês estão cobertos, estão seguros e estão caminhando na proteção do Altíssimo. Há momentos em que a presença de Deus se torna tão real, tão densa na atmosfera, que vocês quase podem sentir o roçar das asas dos anjos no ar. Isso não são fantasias, não são pensamentos ilusórios. É o poder de um Deus vivo que envia seus mensageiros, seus anjos, para intervir em suas vidas com autoridade divina. Quando vocês caminham na vontade de Deus, não caminham sozinhos, caminham acompanhados, caminham protegidos, caminham na companhia dos soldados do céu. Vejam, os anjos não são figuras frágeis e delicadas flutuando em nuvens, são guerreiros, são ferozes, são enviados por Deus para travar guerra em seu favor. A Bíblia diz, em Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso significa que agora mesmo, enquanto vocês estão aqui, enquanto ouvem esta palavra, o acampamento de anjos está cercando vocês como uma fortaleza. Vocês podem não vê-los, mas eles são reais, estão ativos, estão vigiando, montando guarda, interceptando ataques do inimigo antes que cheguem até vocês. Quando Deus envia um anjo, não é uma sugestão, é uma declaração. É a maneira do céu dizer, este pertence a mim. O inimigo treme na presença dos anjos de Deus, demônios fogem, a escuridão se dissipa, correntes se quebram. Não há fortaleza tão fortificada que o exército do céu não possa derrubar. Quando Deus envia seus anjos, não é para exibição, é para a vitória. Alguns de vocês sobreviveram a coisas que deveriam tê-los destruído. Vocês atravessaram vales da sombra da morte, enfrentaram traições, corações partidos, depressão, doença, devastação financeira e ainda assim estão aqui. Isso não é pelo seu próprio poder, é o sinal de proteção divina. É a evidência de anjos posicionados entre vocês e a destruição total. Nunca acreditem na mentira de que são apenas sortudos ou apenas resilientes. Não, filhos de Deus. Vocês estão cobertos, estão protegidos, estão vigiados. Há algo sagrado em uma vida
que o céu protege. Há uma diferença distinta entre alguém que caminha pela vida sozinho e alguém que caminha com o respaldo do céu. Quando vocês carregam o favor de Deus, seus anjos são designados para cada passo seu. Vocês não precisam anunciá-lo, não precisam prová-lo. O inimigo sabe disso. Ele pode ver a chama de Deus sobre suas vidas. Ele pode ver o escudo que os cerca. É por isso que certos ataques nunca os alcançaram. É por isso que alguns planos contra vocês desmoronaram. É por isso que algumas pessoas se voltaram contra vocês e vocês nem entenderam o motivo. Deus estava limpando o caminho. Anjos estavam intervindo. Mostre seu apoio. Comente "Deus é fiel" e clique no joinha. Não saia, porque o final do vídeo vai te surpreender. Vocês já tiveram alguém que saiu repentinamente de suas vidas? E na hora do eu? Não fazia sentido. Mas depois, vocês perceberam que aquela pessoa não estava destinada a caminhar com vocês na próxima temporada. Isso não foi rejeição, não foi abandono, foi proteção. O céu estava intervindo. Os anjos estavam limpando seu círculo. Vejam, quando os anjos de Deus estão envolvidos, eles não apenas protegem seu corpo, eles protegem seu destino. Há uma razão pela qual seu espírito sobreviveu a coisas que sua carne mal pôde suportar. Há uma razão pela qual sua alma encontrou paz em lugares que foram projetados para destruí-la. O inimigo pensou que poderia usar sua dor para destruir seu propósito. Mas o que ele não calculou foi o exército de anjos acampado ao seu redor. Ele não contou com a interferência celestial. Os anjos de Deus apareceram. Eles cercaram vocês. Eles os ergueram. Eles silenciaram a voz do acusador e proclamaram: "Este é escolhido. Este pertence ao Rei." Quando os anjos de Deus vigiam vocês, eles não dormem, não descansam, não desistem, não se distraem, não são guardiões de meio período. Eles estão totalmente comprometidos com a missão de suas vidas, dia e noite, em todas as temporadas, em todas as batalhas. Vocês nunca estão desprotegidos, nunca estão expostos, nunca estão sozinhos. Quero falar com aquele que se sente esquecido, com aquele que tem caminhado pela escuridão e se perguntado: "Deus, onde estás?" Ouçam-me. Ele está mais perto do que vocês imaginam, e seus anjos já estão posicionados. Eles estão entre vocês e o perigo. Eles estão segurando tempestades que vocês nem sabem que existem. Vocês podem não ver agora, mas há batalhas sendo travadas por vocês no reino espiritual. Há vitórias sendo conquistadas antes mesmo de vocês orarem. Esse é o poder da proteção de Deus. Esse é o poder da cobertura angelical. Alguns de vocês têm sonhos, visões, missões do céu. E vocês têm sofrido ataques, não porque são fracos, mas porque são perigosos para o inferno. Vocês carregam propósito, carregam luz, e o inferno está intimidado pelo seu potencial. Mas tenham coragem. Quando Deus os chama, Ele também os guarda. Ele envia seus anjos para irem à sua frente, para preparar o caminho, para combater todas as armadilhas que o inimigo preparou. Seu chamado não é frágil. Seu propósito não é vulnerável. Está envolto na armadura do céu. Não vivam com medo. Não recuem. Vocês não estão à mercê deste mundo. Estão sob vigilância divina. Os anjos do Senhor estão designados para suas vidas. Vocês não estão caminhando às cegas. Estão sendo guiados. Não estão lutando sozinhos. Estão sendo fortalecidos. Quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito do Senhor levanta um estandarte. E muitas vezes esse estandarte é um anjo em seu caminho. Deixem-me dizer algo mais. Quando vocês oram, o céu escuta. E às vezes, a resposta à sua oração é um anjo com uma espada. Vocês pediram proteção e o céu enviou um guerreiro. Vocês pediram ajuda e o céu respondeu com reforços divinos. Há momentos em que vocês nem sabiam o que orar, mas seu espírito gemeu.
E Deus enviou ajuda mesmo assim. Vocês não tinham as palavras, mas a dor em seu coração alcançou o trono do céu. E Deus respondeu: esse é o quanto Ele os ama. Esse é o quanto Ele se importa com vocês. Esse é o quão urgentemente Ele responde à sua necessidade. Vocês não estão apenas sobrevivendo, estão sendo presos. Vocês não estão apenas sobrevivendo, estão sendo preservados. Suas vidas não são uma série de acasos aleatórios. São uma obra-prima divinamente orquestrada, protegida em cada ponto pelo exército do céu. Cada vez que vocês pensaram que estava acabado, não estava. Era a mão de Deus sustentando vocês. Cada vez que pensaram que estavam sozinhos, não estavam. Os anjos estavam lá no silêncio, nas lágrimas, na espera, na confusão, no cansaço. Eles estavam lá. E eu digo a vocês agora, não percam a coragem. Não deixem o inimigo convencê-los de que foram esquecidos. Não acreditem na mentira de que são indignos de proteção. O sangue de Jesus os marcou. E porque vocês são dele, o céu responde a vocês. Os anjos se movem ao som do comando dele sobre suas vidas. Vocês têm uma cobertura, têm uma defesa, têm um exército que não recua. Há uma ousadia crescendo em vocês agora, uma nova consciência da proximidade de Deus, um fogo de fé que não pode ser extinto. Porque uma vez que sabem que estão protegidos, uma vez que sabem que são vigiados, vocês param de caminhar como vítimas e começam a caminhar como vencedores. Param de falar com medo e começam a declarar com fé. Começam a acordar todas as manhãs dizendo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Os anjos de Deus já estão posicionados. Eu não serei abalado. Se essa mensagem toca seu coração, deixe um 3 nos comentários e se inscreva. Fique até o último segundo. Tem algo poderoso te esperando. Quando vocês entendem que os anjos estão designados para suas vidas, começam a confiar de uma maneira mais profunda. Começam a adorar com um coração mais pleno. Começam a orar com mais autoridade. Percebem que o céu está apoiando vocês, que o reino invisível está trabalhando a seu favor, que cada passo que vocês dão está coberto pelo poder do Altíssimo. E quero que vocês vivam assim. Vivam com a confiança de que Deus é por vocês. Vivam como alguém que é vigiado por um exército celestial. Vivam como alguém cujos passos estão sendo guiados pela sabedoria divina. Vocês não estão caminhando por este mundo desamparados. Estão cercados por força. Estão caminhando com a presença do céu atrás de vocês. É isso que vocês são. É isso que significa ser filho de Deus. E mesmo quando a tempestade vier, e ela virá, vocês não serão destruídos, porque suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Seus inimigos podem formar um plano, mas ele não terá sucesso. Eles podem se levantar contra vocês, mas cairão diante de vocês, porque os anjos de Deus estão montando guarda, não apenas ao redor de seus corpos, mas ao redor de seu futuro, de seus filhos, de seu chamado, de seu legado, de tudo o que pertence a vocês. Vocês não foram abandonados, não foram negligenciados, foram selados com uma cobertura divina. Os anjos do Senhor foram enviados para vocês. Essa é a sua realidade. Esse é o seu privilégio. Essa é a sua herança. E deixem-me dizer-lhes, quando o céu designa seus anjos para suas vidas, não há tribunal na terra ou no inferno que possa anular o veredicto de Deus sobre vocês. O martelo já foi batido. A sentença já foi declarada. Vocês são redimidos, são protegidos, são designados. Não são um acidente da história. São um design da eternidade. Suas vidas não estão sendo observadas de longe. Estão sendo acompanhadas por sentinelas divinas. E quando vocês caminham com anjos, caminham com fogo em seus passos e propósito em seus ossos.
Vocês podem não ouvir suas vozes audivelmente, mas seu espírito sabe quando eles estão por perto. Vocês já estiveram em uma situação que deveria ter dado errado, mas de alguma forma virou a seu favor? Já tomaram um caminho e sentiram uma mão invisível guiando vocês para longe do perigo? Isso não foi seu instinto, não foi coincidência, foi o Santo dizendo: não por este caminho. Enviei anjos diante de você para redirecionar seu caminho. Vocês não estão vagando, estão sendo guiados. E quando Deus guia, Ele protege o que guia. Ele guarda o que chama. Ele vigia o que fala à existência. É por isso que a presença dos anjos não é um bônus em suas vidas, é um sinal do seu valor no céu. Deus não desperdiça seus recursos. Ele não designa anjos para aqueles que não têm propósito. Se os anjos estão vigiando vocês, é porque o céu vê algo em vocês que o inferno quer deter. Deixem-me dizer claramente, vocês são perigosos para a escuridão. São uma arma na mão de Deus. É por isso que suas vidas têm estado sob pressão. É por isso que os ataques vieram. É por isso que o inimigo tentou silenciar sua voz, roubar sua alegria e enterrar sua fé. Mas o fato de vocês ainda estarem de pé é prova da proteção invisível ao seu redor. O inimigo lançou fogo, mas vocês atravessaram. Ele disparou flechas, mas elas caíram ao chão. Não porque vocês são intocáveis por si mesmos, mas porque são intocáveis quando cobertos por Deus. Alguns de vocês sobreviveram a coisas que seus antepassados não sobreviveram. Vocês quebraram padrões geracionais, caminharam para fora de vícios, escaparam de ciclos de derrota, saíram de cativeiros que prenderam sua linhagem por gerações. Isso não é acaso, não é apenas esforço. É guerra angelical. É Deus quebrando o domínio das trevas sobre sua árvore genealógica. Vocês são a evidência de que o céu intervém nos assuntos dos homens. Vocês são a evidência de que os anjos são reais. Vejam, o reino sobrenatural é mais real que o natural. O espiritual governa o físico, e quando vocês se alinham com a vontade de Deus, conectam-se a uma proteção que nenhum exército na terra pode igualar. Vocês começam a viver com a certeza de que o mundo invisível é mais poderoso que o visível. O salmista disse em Salmos 91, versículo 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Não em alguns de seus caminhos, em todos os seus caminhos. Deus não oferece proteção parcial. Ele não designa guardiões temporários. Ele dá cobertura total ao redor de sua casa, de seus filhos, de suas decisões, de sua mente. Sim, até de seus pensamentos. Porque o inimigo sabe que se não pode tocar seu corpo, tentará atormentar sua mente. Mas ouçam-me agora. Há anjos que travam guerra, não apenas ao redor de sua casa, mas dentro de seus pensamentos. Anjos que guardam sua paz. Anjos que reforçam sua esperança. Anjos que lembram vocês de que não estão sozinhos, não estão abandonados. Deus está com vocês. Há um nível de paz que vem quando vocês realmente acreditam nisso. Quando sabem que estão protegidos, param de entrar em pânico, param de andar de um lado para o outro à noite, param de viver com medo do desconhecido, dormem como guerreiros que sabem que o acampamento está guardado, acordam como soldados que sabem que o escudo está levantado e a espada está desembainhada, porque os anjos não dormem, e seu Deus também não. E eu sinto no meu espírito agora que alguns de vocês precisam mudar de vítima para vencedor. Vocês têm caminhado como presas quando são protegidos como realeza, têm agido como se fossem frágeis. Quando o céu os vê como fortificados, levantem a cabeça, endireitem os ombros. Vocês são o templo do Espírito Santo, são o lugar de morada do propósito divino. Deus não os deixou vulneráveis. Ele os vestiu com força e os cercou
com mensageiros de luz. E ouçam, esses anjos não são espectadores passivos, não são apenas observadores, são agentes de execução divina. Quando Deus fala sobre suas vidas, eles entram em ação, defendem seu destino, repelem a oposição, fazem cumprir o decreto do céu. E nada, nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhum plano humano, nenhuma mentira do inferno pode resistir ao que Deus enviou seus anjos para proteger. Vocês podem passar pelo fogo, mas não serão queimados. Podem atravessar as águas, mas não se afogarão, porque aquele que comanda os anjos caminha com vocês. E quando ele diz vá, os anjos vão à sua frente. Quando ele diz fique, eles constroem uma cerca ao seu redor. E quando ele diz este é meu, todo o céu fica em atenção. E não ousem pensar por um momento que a presença de anjos significa que vocês não enfrentarão dificuldades. Não. A presença de anjos significa que vocês não as enfrentarão sozinhos. O leão pode rugir, mas os anjos fecharão sua boca. A fornalha pode arder, mas os anjos caminharão com vocês pelas chamas. A batalha pode rugir, mas os anjos fortalecerão seus braços e firmarão seus pés. Vocês não precisam temer o que está à frente quando sabem quem caminha atrás de vocês, ao seu lado e à sua frente. Alguns de vocês têm questionado sua proteção por causa da dor que suportaram. Têm perguntado: se os anjos estão comigo, por que passei por isso? Deixem-me dizer algo. Os anjos nem sempre removem a tempestade, mas sempre garantem que ela não os destrua. A evidência da proteção não é a ausência de problemas, é a resistência de sua alma. A proteção dos anjos não é vista em uma vida sem cicatrizes. É vista em um coração que ainda bate com fé, apesar das cicatrizes. Vocês ainda estão aqui, ainda estão louvando, ainda estão orando, ainda estão alcançando. Esse é o sinal de que os anjos não os deixaram. Essa é a prova de que o céu esteve envolvido, porque se o inferno tivesse seu caminho, vocês teriam sido silenciados há muito tempo. Se o inimigo tivesse acesso total, sua luz teria se apagado. Mas Deus traçou a linha, e ele disse: até aqui e não mais. E ele posicionou seus anjos nas fronteiras de seu destino. Não deixem o medo roubar essa verdade de vocês. Não deixem a ansiedade cegá-los para essa realidade. Vocês estão cobertos, estão vigiados, estão cercados por um exército de glória. Os anjos do Senhor não são um mito, não são uma metáfora. São os poderosos instrumentos de um Deus poderoso. Eles não falham em suas missões. Não recuam diante da escuridão. Não descansam até que sua missão esteja completa. E a missão deles é vocês. É por isso que o inimigo os odeia. É por isso que ele tenta isolá-los. Porque quanto mais vocês entendem sua proteção, mais ousados se tornam. Quanto mais percebem que o céu os respalda, menos se curvam às ameaças do inferno. Quando sabem que os anjos estão vigiando, param de dar espaço ao medo, param de alimentar a dúvida, começam a ficar de pé em sua autoridade, começam a caminhar com uma nova confiança. Não arrogância, mas certeza santa. E essa certeza está enraizada nisto. Vocês pertencem a Deus. Vocês não são andarilhos. São filhos, filhas do Altíssimo. Não estão à deriva, estão designados. E onde Deus designa, Ele também defende. Então, caminhem com ousadia, orem com fervor, adorem com paixão, vivam como quem sabe que os anjos não são apenas reais, mas estão presentes, estão ativos, estão enviados para sua vitória, para seu chamado, para sua missão. E ouçam-me agora. Quanto mais vocês caminham com Deus, mais ativos os anjos se tornam em suas vidas. Alguns pensam que os anjos só estão presentes em crises. Mas eu lhes digo hoje, eles estão presentes em seu chamado. Estão presentes em sua obediência. Quando vocês se rendem à vontade de Deus, quando dizem sim, Senhor,
Com um coração cheio de confiança, os anjos respondem como soldados, ouvindo a trombeta de seu comandante. Eles se reúnem ao seu redor, flanqueiam vocês de todos os lados, abrem caminhos, fecham portas que não são para vocês, abrem janelas que nenhum homem pode fechar. Vocês podem não ver com seus olhos, mas seu espírito testemunhará. Não estou sozinho. Vocês não estão apenas entrando em salas, estão sendo escoltados para elas, não estão apenas entrando em novas temporadas, estão sendo conduzidos por exércitos celestiais a compromissos divinos. É por isso que certas oportunidades encontraram vocês quando nem estavam procurando. É por isso que portas se abriram antes mesmo de vocês baterem. É por isso que receberam favor de pessoas que não esperavam. Não foi sorte, não foi seu currículo, foi a mão de Deus e a presença de seus anjos guiando seus passos. A proteção de Deus não é passiva. É agressiva em seu amor por vocês. É feroz. É intencional. Os anjos não estão apenas ao lado, casualmente. Estão lutando por sua mente, por seu futuro, por sua paz. E quando vocês caminham na fé, dão a eles permissão para se moverem. A fé é o oxigênio da atividade angelical. Quando vocês confiam em Deus, sem evidências, os anjos são liberados para agir. Eles operam melhor quando paramos de nos apoiar no que vemos e começamos a nos firmar no que Deus disse. Deixem-me dizer isto. Vocês nunca foram projetados para viver uma vida comum. O inimigo quer convencê-los de que suas vidas não têm peso, de que seus passos não importam. Mas a verdade é que o reino sobrenatural observa cada escolha que vocês fazem. Cada vez que escolhem a justiça em vez do compromisso, os anjos se alegram e os demônios tremem. Cada vez que resistem à tentação e caminham em santidade, o céu toma nota. A proteção em suas vidas não é casual, é calculada. Deus não protege vocês apenas porque os ama. Ele os protege porque vocês são necessários. Há algo em vocês que deve ser preservado. Há um propósito em suas vidas que o inferno teme. É por isso que Deus coloca vigias sobre vocês. Não para mimá-los, mas para preservá-los. Não para mantê-los confortáveis, mas para mantê-los alinhados. Alguns de vocês têm se perguntado por que certos relacionamentos terminaram repentinamente. Por que algumas portas se fecharam sem aviso? Por que algumas pessoas desapareceram de suas vidas da noite para o dia? Isso não foi rejeição. Foi redirecionamento. Foi Deus enviando anjos para remover o que teria envenenado seu propósito, para limpar seu campo, para que vocês finalmente pudessem dar frutos. E ouçam. Às vezes, a proteção parece dor. Às vezes, parece solidão. Às vezes, aparece em temporadas de espera onde nada parece se mover e o céu parece silencioso. Mas o silêncio não é ausência. O céu faz alguns de seus maiores trabalhos por trás do véu. Enquanto vocês dormem, os anjos estão reposicionando as peças de seu futuro. Enquanto oram, eles estão enfraquecendo o domínio do que tentou destruí-los. Enquanto adoram, eles estão construindo pontes que vocês atravessarão nos dias que virão. Vocês podem não senti-los, mas eles estão trabalhando. Podem não vê-los, mas estão posicionados. Podem não ouvi-los, mas estão falando. Para a tempestade, para seus inimigos, para as coisas que se levantam contra seu destino. Eles estão declarando: não toquem no ungido, não façam mal ao escolhido. E todo o inferno ouve. E deixem-me dizer algo sagrado. Deus não designa anjos apenas para sua proteção. Ele os designa para sua transformação. Eles são testemunhas do seu crescimento, marcam os momentos em que vocês se levantam das cinzas do fracasso, registram as vitórias de sua obediência. A Bíblia diz, em Lucas 15, versículo 10, digo-lhes que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Se eles se alegram com sua salvação, quanto mais estão ativos em sua santificação. Há algo santo em caminhar na consciência dessa presença divina. Isso muda como vocês se portam. Vocês param de se conformar, param de fazer concessões, param de jogar pequeno, porque percebem: não estou caminhando sozinho, não estou orando para céus vazios, não estou apenas sobrevivendo, estou sendo sustentado pelos próprios agentes do céu. E, o inimigo odeia quando vocês percebem essa verdade. Ele não se importa se vocês vão à igreja, não se importa se cantam uma música, mas ele treme quando vocês creem. Quando creem que estão protegidos, quando creem que estão cobertos, quando creem que são respaldados pela glória. Porque a crença ativa a autoridade, a crença desperta a identidade e a crença silencia o medo. Quando vocês creem, tornam-se ousados, não em sua própria força, mas no Deus que designou anjos para caminhar ao seu lado. Vocês começam a falar com montanhas em vez de escalá-las. Começam a repreender a tempestade em vez de esperar que ela passe. Começam a orar com fogo em vez de desespero. E os anjos se movem quando a fé é declarada. Eles não respondem ao medo, não respondem ao pânico, respondem à voz do céu, ecoada pela sua boca. Filhos de Deus, vocês têm autoridade, e essa autoridade é sustentada por forças angelicais. Usem-na. Permaneçam nela. Caminhem nela. Os dias de recuo acabaram. O tempo de se esconder terminou. Esta é a hora dos filhos e filhas revelados de Deus, e o céu está observando. Não apenas observando vocês, mas vigiando por vocês. Levantem as mãos no meio da batalha. Adorem como alguém que sabe que já é vitorioso. Louvem como alguém que sabe que os anjos estão acampados ao seu redor. Falem vida no vale. Declarem promessa no fogo. Liberem fé quando o medo tentar sussurrar. Porque cada ato de fé envia um sinal ao reino espiritual. Este sabe que está protegido. Este sabe que é vigiado. Este não se curvará ao medo. Deixem isso penetrar. Há anjos designados para seu nome, para seu propósito, para sua casa, para suas orações, para seu legado. Eles não estão deixando vocês. Não estão se cansando. Não são pegos desprevenidos por suas lágrimas ou abalados por suas tempestades. Estão enraizados na missão que Deus lhes deu, e essa missão é vocês. O céu investiu em vocês, e o céu não faz investimentos ruins. Deus envolveu suas vidas em estratégia divina. Seu caminho foi traçado com intenção santa. E, embora a estrada possa ser estreita, embora o terreno possa ser íngreme, vocês não estão caminhando sozinhos. O mesmo Deus que contou os cabelos de sua cabeça também contou os anjos ao redor de sua jornada. Não desperdicem outro momento duvidando do seu valor. Não deem espaço a outra mentira que diz que vocês estão sozinhos. O céu os cercou. O Rei dos Reis ordenou sua proteção. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo em vocês e trabalhando ao seu redor. Permaneçam firmes. Levantem sua voz. Declarem sua identidade. Vocês não são abandonados. Não são esquecidos. São ferozmente amados, divinamente protegidos e eternamente vigiados pelos mensageiros do Deus Altíssimo. Vejam, quando Deus coloca sua mão sobre suas vidas, Ele também coloca seu exército ao seu redor. E isso não é apenas linguagem poética, é estratégia divina. O inimigo vê o que vocês carregam. Ele sente a magnitude do que está dentro de vocês, mesmo quando vocês não sentem. É por isso que o inferno luta tanto contra vocês. É por isso que os ataques parecem implacáveis às vezes. Não é porque vocês são fracos, é porque são uma ameaça ambulante ao reino do inferno, e o céu se recusa a deixá-los desprotegidos. Os anjos do Senhor não são decorações de asas suaves flutuando pelas nuvens. Não. São guerreiros, espadas flamejantes,
posicionados em formação militante, leais ao trono de Deus e comprometidos com seu propósito em suas vidas. Eles não estão confusos, não estão distraídos, não são sentimentais. Movem-se pela palavra de Deus e em alinhamento com sua fé. Quando vocês declaram suas promessas com autoridade, eles respondem como soldados a um comando. É por isso que vocês não podem viver como se estivessem desprotegidos. Caminhar com medo, quando o céu os cercou, é viver abaixo de seu privilégio, como filhos do Altíssimo. É hora de caminharem como alguém que sabe que é respaldado pela glória. É hora de falarem como alguém cujas palavras ecoam na eternidade. É hora de crerem como alguém cujas orações ativam os reinos celestiais. Vocês não estão aqui para sobreviver. Estão aqui para reinar. Não estão aqui para apenas passar. Estão aqui para afastar a escuridão e estabelecer a luz de Deus onde quer que vão. E deixem-me dizer, os anjos não aparecem onde há conforto. Eles se manifestam no fogo, na cova dos leões, na cela da prisão. São atraídos pela pressão, pela guerra, pelos lugares onde sua força termina e a glória de Deus começa. É por isso que nos momentos em que vocês se sentem mais sobrecarregados, mais isolados, mais inseguros, é exatamente quando eles os cercam. Eles aparecem quando o inimigo pensa que vocês estão mais fracos, porque é quando Deus revela sua maior força. Alguns de vocês atravessaram tempestades que não achavam que sobreviveriam, choraram lágrimas em silêncio, lutaram contra pensamentos que tentaram roubar suas mentes, suportaram traições que cortaram mais fundo que qualquer espada, e ainda assim, vocês estão aqui. Por quê? Porque os anjos do Senhor foram enviados para proteger seu propósito. Porque quando o inferno tinha um plano para sua destruição, o céu tinha um contra-ataque. Vocês podem não ter visto, podem não ter sabido, mas o céu interveio. Vocês foram poupados de acidentes que não sabiam que estavam por vir, protegidos de conversas que poderiam ter descarrilado seu destino, preservados de alinhamentos tóxicos, escondidos de predadores em pele de ovelha. Os anjos de Deus têm sido seu escudo silencioso, sua grade de proteção invisível, guiando suas vidas para longe de perigos invisíveis. Cada momento em que vocês se sentiram inexplicavelmente fortes, cada vez que a paz veio no meio de uma tempestade, cada instante em que o medo foi embora de repente, isso foi um sinal. Foram os mensageiros de Deus fazendo seu trabalho. E não apenas protegem, eles preparam. Os anjos vão à sua frente, entram nas salas antes de vocês, falam seu nome nos corações daqueles que Deus escolheu para abençoá-los. Alinham recursos, influenciam decisões, amolecem corações. A Bíblia diz, em Salmos 37, versículo 23, os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Mas quem vocês acham que prepara o terreno que ele pisa? Quem garante que o que foi prometido não escapa pelos seus dedos? Os mensageiros do céu não estão apenas defendendo, estão construindo, orquestrando, posicionando tudo o que é necessário para que a perfeita vontade de Deus se desdobre em suas vidas. Há algo sagrado em entender a infraestrutura divina de sua jornada. O Espírito Santo dentro de vocês, os anjos ao seu redor, o Pai acima de vocês e o Filho à sua frente. Vocês não estão caminhando por esta terra de mãos vazias. Estão cercados por poder, saturados de graça e respaldados pela eternidade. E não se enganem, os anjos não servem apenas como seus defensores. São testemunhas de sua obediência. Quando vocês dizem sim a Deus em segredo, eles registram. Quando escolhem santidade em vez de compromisso, eles lembram. O céu não esquece seus sacrifícios, não ignora suas lágrimas. Cada rendição silenciosa,
Cada batalha é escondida, cada vitória invisível é vista, é conhecida e é honrada nos tribunais do céu. É por isso que o inimigo trabalha horas extras para cegá-los para sua cobertura. Ele quer que vocês pensem que são vulneráveis, expostos, esquecidos. Mas eu vim dizer hoje, ele é um mentiroso. Não está apenas mentindo sobre seu futuro, está mentindo sobre sua proteção. Ele quer intimidá-los com ameaças, mas não pode tocar em vocês sem permissão divina. E mesmo que Deus permita o fogo, ele envia o quarto homem para caminhar com vocês. Mesmo que ele permita a aprovação, ele os cerca com paz que excede o entendimento. A presença de anjos não é comprovada pela ausência de problemas. É comprovada pela presença de vitória no meio deles. É por isso que vocês não podem viver como se estivessem desprotegidos. Caminhar com medo, quando o céu os cercou, é viver abaixo de seu privilégio como filhos do Altíssimo. É hora de caminharem como alguém que sabe que é respaldado pela glória. É hora de falarem como alguém cujas palavras ecoam na eternidade. É hora de crerem como alguém cujas orações ativam os reinos celestiais. Vocês não estão aqui para sobreviver, estão aqui para reinar. Não estão aqui para apenas passar, estão aqui para afastar a escuridão e estabelecer a luz de Deus onde quer que vão. E deixem-me dizer, os anjos não aparecem onde há conforto. Eles se manifestam no fogo, na cova dos leões, na cela da prisão. São atraídos pela pressão, pela guerra, pelos lugares onde sua força termina e a glória de Deus começa. É por isso que nos momentos em que vocês se sentem mais sobrecarregados, mais isolados, mais inseguros, é exatamente quando eles os cercam. Eles aparecem quando o inimigo pensa que vocês estão mais fracos, porque é quando Deus revela sua maior força. Alguns de vocês atravessaram tempestades que não achavam que sobreviveriam, choraram lágrimas em silêncio, lutaram contra pensamentos que tentaram roubar suas mentes, suportaram traições que cortaram mais fundo que qualquer espada, e ainda assim, vocês estão aqui. Por quê? Porque os anjos do Senhor foram enviados para proteger seu propósito. Porque quando o inferno tinha um plano para sua destruição, o céu tinha um contra-ataque. Vocês podem não ter visto, podem não ter sabido, mas o céu interveio. Vocês foram poupados de acidentes que não sabiam que estavam por vir, protegidos de conversas que poderiam ter descarrilado seu destino, preservados de alinhamentos tóxicos, escondidos de predadores em pele de ovelha. Os anjos de Deus têm sido seu escudo silencioso, sua grade de proteção invisível, guiando suas vidas para longe de perigos invisíveis. Cada momento em que vocês se sentiram inexplicavelmente fortes, cada vez que a paz veio no meio de uma tempestade, cada instante em que o medo foi embora de repente, isso foi um sinal. Foram os mensageiros de Deus fazendo seu trabalho. E não apenas protegem, eles preparam. Os anjos vão à sua frente, entram nas salas antes de vocês, falam seu nome nos corações daqueles que Deus escolheu para abençoá-los. Alinham recursos, influenciam decisões, amolecem corações. A Bíblia diz, em Salmos 37, versículo 23, os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Mas quem vocês acham que prepara o terreno que ele pisa? Quem garante que o que foi prometido não escapa pelos seus dedos? Os mensageiros do céu não estão apenas defendendo, estão construindo, orquestrando, posicionando tudo o que é necessário para que a perfeita vontade de Deus se desdobre em suas vidas. Há algo sagrado em entender a infraestrutura divina de sua jornada. O Espírito Santo dentro de vocês, os anjos ao seu redor, o Pai acima de vocês e o Filho à sua frente. Vocês não estão caminhando por esta terra de mãos vazias.
Estão cercados por poder, saturados de graça e respaldados pela eternidade. E não se enganem, os anjos não servem apenas como seus defensores. São testemunhas de sua obediência. Quando vocês dizem sim a Deus em segredo, eles registram. Quando escolhem santidade em vez de compromisso, eles lembram. O céu não esquece seus sacrifícios, não ignora suas lágrimas. Cada rendição silenciosa, cada batalha escondida, cada vitória invisível é vista, é conhecida e é honrada nos tribunais do céu. É por isso que o inimigo trabalha horas extras para cegá-los para sua cobertura. Ele quer que vocês pensem que são vulneráveis, expostos, esquecidos. Mas eu vim dizer hoje, ele é um mentiroso. Não está apenas mentindo sobre seu futuro, está mentindo sobre sua proteção. Ele quer intimidá-los com ameaças, mas não pode tocar em vocês sem permissão divina. E mesmo que Deus permita o fogo, ele envia o quarto homem para caminhar com vocês. Mesmo que ele permita a aprovação, ele os cerca com paz que excede o entendimento. A presença de anjos não é comprovada pela ausência de problemas. É comprovada pela presença de vitória no meio deles. Deixem-me perguntar algo. O que vocês fariam de diferente se vivessem cada momento com a consciência de que os anjos caminham ao seu lado? Quão ousadas seriam suas orações? Quão destemidos seriam seus passos? Quão confiante seria sua adoração? Estou aqui para dizer que vocês não precisam imaginar, só precisam lembrar. Vocês precisam viver com a convicção inabalável de que, não importa quão escuro seja o vale, quão alta seja a tempestade, quão feroz seja a oposição, vocês não estão sozinhos. E ouçam isto: Deus nunca envia anjos para mimá-los. Ele os envia para fazer parceria com vocês. Eles não estão aqui apenas para confortar, estão aqui para lutar com vocês, mas vocês devem se engajar. Devem se levantar em fé, devem falar a palavra. A espada do Espírito, a palavra de Deus, ativa seu movimento. Quando vocês declaram "está escrito", os anjos se movem. Quando permanecem na verdade diante das mentiras, os anjos cercam. Quando escolhem santidade em vez de compromisso, os anjos se alegram. Vocês não podem permanecer na mentalidade de vítima quando foram equipados como vasos de vitória. Não estão esperando por ajuda. Estão caminhando com ajuda. Não estão tentando encontrar seu caminho pela escuridão sozinhos. O exército do céu está abrindo um caminho diante de vocês. E quando sentirem o peso da guerra, não peçam apenas alívio, peçam reforço. Deus está levantando um remanescente que sabe quem é. Um povo que não entra em pânico quando o inimigo ruge. Um povo que entende a linguagem do Espírito, que discerne o movimento dos anjos, que não recua ao ver gigantes na terra, porque sabe que o comandante dos exércitos do céu caminha com eles. É isso que vocês são. É isso que foram feitos para ser. E não procurem os anjos com seus olhos naturais. Eles frequentemente estão se movendo nos lugares que vocês não podem ver. Quando seu espírito é movido a orar por alguém do nada, isso pode ser um anjo levando vocês a interceder. Quando sentem uma paz inexplicável no meio do caos, isso pode ser um anjo liberando a atmosfera do céu em seu ambiente. Quando escapam por pouco do perigo, quando as coisas se encaixam de maneiras que vocês não poderiam planejar, isso não é coincidência, não é sorte, é orquestração divina. Vocês têm que começar a interpretar suas vidas através de lentes espirituais. Parem de descartar a atividade sobrenatural ao seu redor. Parem de chamar de arrepio quando é realmente o Espírito Santo. Parem de chamar de sorte quando é favor divino. Parem de chamar de intuição quando é a voz de Deus. E parem de viver como se o céu não estivesse prestando atenção em suas vidas. Vocês são vigiados, são amados, são cobertos, são protegidos.
Alguns de vocês têm lutado com uma sensação de abandono, têm questionado por que a batalha é tão intensa, mas eu vim dizer: a batalha é a confirmação de seu chamado. A guerra é a evidência de que vocês carregam algo precioso e os anjos designados para vocês não estão dormindo. Eles estão lutando agora mesmo. Vocês podem não ouvir o choque das espadas no espírito, mas cada vez que oram, o céu treme. Cada vez que adoram, correntes são quebradas. Cada vez que obedecem, a escuridão perde terreno. Vocês não estão sendo ignorados. Estão sendo defendidos. Não estão sendo punidos. Estão sendo posicionados. Deus está construindo algo dentro de vocês que requer reforço angelical. Vocês nunca foram destinados a carregar seu chamado em sua própria força. Foram projetados para caminhar com apoio sobrenatural. Então, lancem fora o espírito de medo. Sacudam as mentiras de isolamento. Levantem-se com a revelação de que não estão abandonados. Estão escoltados. Não estão negligenciados. Estão envoltos. Não estão vulneráveis. São vitoriosos. E cada passo que dão em direção à vontade de Deus, o céu se move com vocês. Então levantem a cabeça, filhos de Deus. Levantem sua fé. Levantem seu louvor. Porque o mesmo Deus que enviou anjos para libertar Pedro da prisão, para abrir o túmulo de Jesus, para fechar a boca dos leões, para confortar Elias, para lutar ao lado de Daniel, é o mesmo Deus que os designou para vocês. Vocês podem não sempre senti-los, mas eles estão lá. Podem não sempre ouvi-los, mas eles estão escutando. Podem não sempre vê-los, mas eles estão se movendo, e estão se movendo com uma missão divina. Ver o propósito de Deus cumprido em suas vidas, proteger o que vocês carregam e garantir que vocês terminem a corrida marcada para vocês em poder, em verdade e em vitória. Continuem de pé, continuem declarando, continuem confiando, porque quando o fazem, não estão apenas se segurando. Estão comandando a atenção do céu. Estão sacudindo a atmosfera ao seu redor. Estão caminhando com anjos. E o céu não os deixará cair. Então, eu digo agora, fiquem firmes, filhos do Altíssimo. Caminhem como alguém que não está sozinho. Orem como alguém que é respaldado pelo céu. Amem como alguém que foi resgatado pela misericórdia. Lutem como alguém que sabe que os anjos vão à sua frente, ao seu lado e atrás de vocês. Recusem-se a se curvar ao medo. Recusem-se a ceder ao cansaço. Recusem-se a viver uma vida pequena e tímida. Quando Deus os envolveu em propósito divino e posicionou seus guerreiros ao seu redor. Vocês fazem parte de uma estratégia celestial. Não estão aqui por acidente. Nasceram nesta geração porque Deus confiou a vocês esta missão. Então, parem de recuar diante de gigantes. Parem de duvidar do chamado em suas vidas. Parem de pensar que estão em desvantagem. Porque com Deus, vocês nunca estão em desvantagem. Estão sobrecarregados pelo favor divino. Os céus estão observando. Os anjos estão se movendo. O Espírito está chamando. E sua vida, sim, sua vida, está destinada a abalar a eternidade. Não desperdicem outro dia sonambulando pelo seu chamado. Não desperdicem outro momento vivendo com medo, escondendo seus dons, retendo seu louvor. Entrem no fogo de seu propósito. Deixem Deus refiná-los. Deixem Ele esticá-los. Deixem Ele enchê-los até que não haja espaço para dúvida, para compromisso, para uma fé pequena. Vocês foram feitos para mais. Foram feitos para a vitória. Foram feitos para um tempo como este. O mesmo Deus que formou as estrelas e as nomeou, que mediu os oceanos na palma de sua mão, escreveu sua história com intencionalidade. Ele designou os mensageiros do céu para protegê-los, não apenas por causa de quem vocês são, mas por causa de quem Ele é em vocês. Esse é o poder com o qual vocês caminham.
Essa é a cobertura sob a qual vivem. Então, vão e vivam como alguém vigiado por anjos. Vão e falem como alguém cheio de autoridade divina. Vão e perdoem com ousadia. Adorem com abandono e orem com fogo. Vão e sacudam as portas do inferno com sua obediência. Vão e levem a luz de Cristo a cada canto escuro, sabendo que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, não por causa de sua força, mas porque vocês são protegidos. O céu está com vocês, os anjos os cercam e o Deus Todo-Poderoso caminha ao seu lado. Sermão de Billy Graham sobre como os anjos de Deus nos protegem, sem que percebamos, me tocou profundamente. A mensagem de que forças celestiais estão ao nosso redor, guiando e protegendo em silêncio, ressoa com a fé vibrante que pulsa no coração do povo brasileiro. No Brasil, onde a espiritualidade é parte da nossa essência, acreditamos que há algo maior, cuidando de nós, seja nas pequenas vitórias diárias ou nos momentos em que escapamos de perigos sem explicação. Essa mensagem reforça a ideia de que não estamos sozinhos, que há um propósito divino em cada passo nosso. As histórias de proteção, paz em meio ao caos e provisões inesperadas me fizeram refletir sobre quantas vezes já senti uma calma inexplicável ou recebi ajuda no momento exato. Isso me lembra de um ditado popular brasileiro: Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes, não entendemos o porquê de certas dificuldades, mas a presença dos anjos, como descrita por Graham, sugere que há uma mão invisível nos guiando. A maior lição que tiro é a importância de cultivar a fé e a gratidão no dia a dia. No Brasil, onde enfrentamos desafios com otimismo e esperança, podemos aplicar isso vivendo com confiança de que estamos protegidos, mesmo sem ver. Isso significa orar com mais fervor, agradecer pelas pequenas bênçãos e manter o coração aberto para perceber os sinais divinos. Seja uma porta que se abre inesperadamente ou uma paz que surge do nada. Devemos viver com coragem, sabendo que não estamos sós, e compartilhar essa esperança com os outros, como fazemos nas rodas de conversa ou nas celebrações comunitárias tão comuns em nossa cultura. Essa mensagem me inspira a ser mais atento aos milagres diários e a confiar que, mesmo nas adversidades, há um plano maior nos sustentando. Amigos, essa mensagem poderosa nos lembra que nunca estamos sozinhos. Os anjos de Deus estão sempre por perto. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Vamos juntos espalhar essa luz.